Existe uma coisa muito perigosa que se tornou cultural na igreja hoje, que é a saudade do Egito. Fala para o seu vizinho, você está com saudade do Egito? Pergunta para ele. Tudo aquilo que não cumpre o seu papel, ou o propósito para o qual foi criado, isso se chama algo disfuncional. Foi a melhor palavra que eu usei para essa pregação, porque algumas definições podem ser anomalia, né, aberração. Então, eu escolhi a palavra disfuncional como algo mais educado, mais leve, para não ofender os ouvidos daqueles que vão ver essa pregação. Se você visse um gato latindo, o que você pensaria? Algo estranho, né? Você sairia até correndo. Já pensou de noite? Um gato late para você, sem Bangu lá, voltando do trabalho lá, e um gato late. Eu tenho um cachorro que mia. Eu não estou brincando. O meu cachorro, ele mia. Ele, quando quer chorar, fazendo chantagem emocional, ele afina o latido dele de tal forma que... né? Eu falei, qual foi, cara? Tá miando? Né? A gente briga com ele. Ele, quando quer fazer uma chantagem emocional, o meu cachorro, ele baixa o timbre da voz dele de tal forma que a gente debocha dele, brinca com ele, dizendo que está parecendo um gato. Mas ficando um pouco mais sério agora, marido, quando não ama a sua esposa quando não ama o seu marido, isso é um casamento disfuncional. Fala para o seu irmão, um casamento disfuncional. Um pai que não é amoroso com o seu filho, uma mãe que não é amorosa com o seu filho, é um relacionamento disfuncional, infelizmente existe, sabemos disso. Uma criança, quando não aprende na escola, ela se torna um adulto disfuncional. Uma criança que não aprende em casa, ela às vezes vai aprender lá em Bangu, presa entre quatro paredes, quando uma criança não tem limites. Nós vemos hoje uma geração de jovens batendo em meninas, não respeitando mulheres, porque não respeitavam nem a sua própria mãe, seu pai em casa. Segundo a grande emissora do nosso país, é assim que se educa. Como é que fala assim? É educação positiva? A educação positiva é assim, se deixa seu filho fazer tudo o que ele quer. E você só vai, não, para. Tem uma família que já quebrou a televisão 4 vezes. Porque toda vez que a criança quebra, eles vão lá e compram uma outra. Porque não, ele está aprendendo. O pai falou assim, uma hora ele vai parar de quebrar a televisão. No meu tempo, eu já tinha perdido a mão antes da segunda televisão. Eu não sei contra vocês, né? Mas essa é a nova psicologia. É o novo contexto. Mas quando eu trago para a igreja, eu quero fazer uma pergunta para você muito séria. Pergunta para o seu vizinho, qual é o papel da igreja? Você sabe responder isso aí? Pede para ele te responder, me responda. Fala para ele, me responda. Me responde aí, qual é? Eu fiz um resumão. Vamos lá, leia para mim o papel. Eu sei que se nós lermos de Gênesis e Apocalipse, nós vamos achar muitas e muitas outras prerrogativas a respeito do meu papel e o seu papel como igreja. Mas eu creio que aqui nós temos um mini resumo do nosso propósito e função recentemente, e é o que eu observo. Se algo é diferente disso, você concorda comigo que não é igreja? Amém? Se uma igreja não tem isso como base e princípio, recentemente uma pessoa que se intitula pastora e está se elegendo também, né? Ela bateu na cara de um entregador, muitas e muitas vezes, e tentou mentir uma narrativa, dizendo que foi ele, mas para a honra e glória do Senhor, todo mundo filmou, e ela teve que fazer um vídeo de pedido de desculpa, dizendo que ela mentiu, e que o rapaz não tinha feito nada, o coitado do entregador, ela bateu no entregador deliberadamente. Já está no 6º casamento, boa pastora, que a Bíblia diz, o que Deus uniu. Então você observa, a igreja no Brasil está sendo enganada por que quer. Porque se a igreja olhasse para a palavra de Deus, veria o que é ser igreja. E quando uma pessoa que bate numa pessoa, isso é igreja? Você entende? A Bíblia é tão simples.
Mas a igreja está querendo ser enganada. A igreja, porque o Egito, a igreja está com saudade do Egito. Será que a igreja está vivendo o que a Bíblia ensina ou está vivendo as guloseimas, se deliciando com as coisas do Egito? E é por isso que eu quero convidar você a ficar de pé comigo, livro de Números, capítulo 11. Faremos uma leitura do verso 1 ao 9 e vamos pular para o 31. Depois lemos do 31 ao 35. Então, Números, capítulo 11, do verso 1 ao 9. Números, capítulo 11, do verso 1 ao 9. E depois vamos pular para o 31 até o 35. Números, capítulo 11. Achou? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Beleza? Legal? Fala para o seu irmão agora do seu lado, bem sério, no olhar dele, e fala para ele: é hora de esquecer o Egito. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Por isso aquele lugar ficou chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. O maná era como a semente de coentro, e a sua aparência era semelhante de bedélio. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Versículo 31, vocês. Ou de novo lá. 1, 2, 3 e... Todo aquele dia e toda aquela noite, e também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as codornizes. Eita, trava a língua legal. O que menos recolheu teve 10 montões, e as estenderam para si ao redor do arraial. Por isso aquele lugar foi chamado de Quibrote Hatavá, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Juntos, de Quibrote Hatavá, o povo partiu para Hazerote, e ali ficou. Curva sua cabeça, feche seus olhos, Pai de amor e bondade. Com temor e tremor abrimos a Tua palavra nessa manhã para nela meditar, ó Pai. Fala aos nossos corações. Obrigado pela liberdade de acesso, temos a Tua palavra, a liberdade de culto. E, ó Pai, que o Egito tenha ficado para trás em nossas vidas, é o que nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Um dos principais problemas hoje da nossa geração é o excesso de apego com as coisas do passado. Não, falou bem mais, do passado. Nós vemos recentemente, faz alguns anos, eu não sei, uns 2, 3 anos, nós vimos um estádio em São Paulo, cheio de jovens chorando, gritando para assistir aquela banda Rebelde. Eu sou rebelde, né? Aquela musiquinha, tinha uma novela que passava na Record, é na Record que passava? SBT? Isso.
Olha aí, sabia até onde passava, hein? Olha a galera aí, hein? Aí é interessante, porque no momento que aquela novela passava, as pessoas eram jovens e adolescentes. E hoje já são pais de família, adultos. E você vê aquela memória afetiva sendo manifestada em meio ao show, o jovem gritando, chorando. Se você pudesse, estava lá, que eu sei. Você era fã, né? Você gostava. Ainda bem que você é convertida, glória a Deus, né? Jovem chorando, gritando. Depois teve um show mais interessante, foi uma turnê que o Sandy Júnior fez. E aí que foi, o que você foi fazer numa, né? Dig boy, na igreja falava até que isso era do demônio, né? Dig boy, né? Vem brincar comigo. O pessoal falava que era uma entidade que ia brincar com a criança. Nossa, os anos 90 foram complicados, os anos 2000. Então, muitas crianças, adultos chorando. Ah, minha infância, né? A Sandy e o Júnior tentando fazer já com uma certa idade, já fazendo uma boa performance, né? São pessoas bem treinadas. Depois teve o show do Backstreet Boys. Esse aí mexeu corações. Você também iria se não fosse crente, eu sei, né? Mas o passado passou. Não existe problema nenhum em ter um pouco de nostalgia no seu coração. Mas existe um perigo muito grande quando as pessoas atrelam a felicidade a momentos que não voltam mais. Esse é o problema. Quando as pessoas se convencem, porque infelizmente nós vemos um mundo hoje com tanta informação, tanto lixo também, que você parar para pensar, nós não temos mais aquela música incrível que ficava na rádio quase 5, 6 meses, que todo mundo gostava, decorava a letra, isso acabou. Porque todo dia tem uma novidade acontecendo no Spotify, no YouTube, seja qual for a plataforma de música que você curte, ou a rádio, MK, El Shaddai. Ainda existe essa rádio? El Shaddai, El Shaddai existe melodia ainda? Existe? Legal, boas rádios, né? Mas passou-se o tempo que uma música ficava ali tanto tempo que você agora, cada dia, então você não tem mais aquela oportunidade. E mesmo porque, se você observar os cantores de hoje em dia, a maioria deles, principalmente no Brasil, usam recurso de autotune, que é um recurso que faz a voz deles ficarem bonita. São pessoas que, se você tirar toda a equalização e o efeito, a voz deles é de taquara rachada. Não cantam nada. Não cantam tão mal às vezes que o próprio cara no estúdio fala, não está dando para fazer milagre com a sua voz. Eu já vi gravações de CD que o funkeiro era tão ruim que a melhor tecnologia não conseguia balancear a voz dele. Então nós somos um momento hoje que não temos vozes incríveis. Os grandes cantores já não estão mais em ênfase. Então acaba que muitas pessoas dizem, aquele tempo que eu curti aquele som. Zé Carlos tem uns sons muito legais na casa dele, né, Zé Carlos? Zé Carlos é aquele cara que gosta de som, eu gosto de conversar com ele sobre som, tem bom gosto ele, bons equipamentos das antigas de som. Então, a nossa geração não consegue mais hoje, em nenhum momento, criar memórias tão felizes e incríveis como foi naquele tempo. Mas sabe por que o passado às vezes te traz saudade no seu coração? Porque as coisas eram simples. Fala para o seu irmão, as coisas eram simples. Mas eu quero dizer para você, por mais difícil, e quando nós olhamos para o futuro, por vermos uma vida tão complicada como nós vemos, nós não criamos expectativas de felicidade no futuro. E muitas das vezes o passado se torna quase como um peso morto que você arrasta durante os dias da sua vida. Como era bom que eu podia comer coxinha de manhã, Coca-Cola, que não fazia mal. Eu comia fofura. Você podia comer bacon quando você quisesse, estar tudo bem. Muita gente comia aquele churrasco grego que fala. Quem lembra do churrasco grego na cidade do Brasil? Você está vivo, é milagre de Deus. Você comeu aquilo. Que dizem que até carne de cachorro e gato tinha aquilo, né? Então, mas a Defesa Sanitária tirou aquilo do circuito. Tem em Bangu agora? E se você tem saudade aí, procura a irmã Tayane, que ela sabe onde fica em Bangu aí. Eu não tenho estômago mais para isso. Eu lembro, quando eu cheguei na minha empresa, eu tinha um vale alimentação maneiro do Bradesco. O McDonald's abre às 8 da manhã no centro da cidade. Eu peguei um Big Mac, uma Coca gelada com batata frita. Eu vi estrelinha o resto do dia inteiro, mas que foi bom, foi. Se eu fizer isso hoje, eu vou parar no hospital. Mas
São esses tipos de coisas que muitas das vezes nos agarram ao passado. E tem uma coisa muito perigosa acontecendo hoje na igreja. Porque para poder trazer o Egito, trazer a nostalgia, trazer aquilo ao qual eu me alegro, eu estou maquiando a igreja de Egito, usando textos como Tito, muito malandramente, para aliviar a consciência da igreja, dizendo, leia para mim, todas as coisas... Essa é a frase top 10 da igreja que gosta de colocar o mundo dentro da igreja. Dizer para você que isso não é mal nenhum, tudo é puro para os puros. Mas os mesmos que dizem isso são que tem a parte B do versículo. Leia para mim. Mas para... As igrejas que possuem a sua consciência corrompida já perderam o senso do certo e errado há muito tempo. Porque quando a palavra de Deus não é o suficiente para aquele que está apegado ao Egito, ele precisa das novidades para que esse possa se sentir satisfeito dentro da igreja. Para aquele que ama o Egito, a palavra de Deus é algo entediante. Mas sabe o que vai libertar a sua vida, meu irmão? Pergunta para o seu vizinho, sabe o que vai te libertar? A verdade que existe nessa palavra. Versículo 1, por favor. O povo se queixou de sua sorte e fez questão de falar aos ouvidos do Senhor, falando alto, reclamando, murmurando. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés e chorou ao Senhor e o fogo se apagou. Todos nós aqui que aceitamos Jesus Cristo como o Senhor e nosso Salvador, mesmo você novo convertido, alguma coisa durante o caminhar da sua vida com Deus, você observou o amor e o cuidado de Deus com você. Mesmo que coisas difíceis tenham acontecido na sua vida. Eu perdi um pai, é uma dor muito grande. Você pode ter tido perdas na sua vida, mas mesmo com as perdas que nós tivemos, dificuldades, tropeços, guerras, ocorreram muitos momentos na sua vida que você viu Deus na sua vida. Porque senão você não voltaria a esse lugar. Você não estaria aqui esta manhã se você não tivesse visto a mão de Deus na sua vida em alguns momentos ao longo da sua vida. Você viu. Daí vem uma preocupação, é um parênteses que eu abro na pregação, que nós precisamos muito refrear a nossa língua quando as coisas não estão acontecendo da forma como nós esperamos que estejam acontecendo. O povo de Deus estava no deserto, local difícil, complicado. Então a primeira coisa que Deus queria, que eu tirei meu povo da escravidão, eles estavam sofrendo no Egito, salvei eles, era o primeiro momento, estava começando a história, e eu precisava apagar um incêndio. Qual era o problema? Comida. Então eu usei os recursos naturais, o controle que eu tenho, todo poderoso que eu sou, e criei um recurso que permitiam que eles todos os dias estivessem alimentados. Não era o que eles queriam, mas era o que iria sustentar eles, amém? Mas a inquietação deles, a insatisfação, a murmuração, ocupou o coração deles de tal forma que eles não observaram que um mar se abriu, que os egípcios correram atrás deles, por meio de 10 pragas, Deus envergonhou todos os deuses do Egito, foi uma verdadeira vitória, os carros de Faraó vindo em direção deles se atolaram, e o mar se fechou, e eles glorificaram. É para glorificar de pé, igreja, né? Eu creio que Moisés diria, é para glorificar de pé, e todo o povo ficaria feliz com aquela glória do que Deus tinha feito. Mas de repente, tudo aquilo que Deus tinha feito já não valia mais nada. Ou ingratidão. Mas observe, o versículo 4 tem um segredo, que se você passar direto por ele, você não vai entender. Leia para mim, quem é esse populacho aí? Você sabe, pergunta para o seu vizinho, quem é o populacho? Pergunta a ele. Enquanto as coisas aconteceram no Egito, tinha uma galera lá, porque não só o povo de Deus estava lá em escravidão, haviam outros estrangeiros e até egípcios mesmo, vendo que aquele povo era diferenciado.
O Deus desse povo era um Deus verdadeiro, não era igual aos 10 deuses do Egito que foram envergonhados. Ele era maior que 10 deuses do Egito, o Deus que o povo de Deus servia. Então houve uma galera oportunista que se aproveitou da retirada do povo de Israel do Egito e vamos nessa, ó. Então esse populacho não era o povo de Deus, era um monte de estrangeiros, incircuncisos, nem pertenciam àquele povo, que estavam lá, o quê? Se aproveitando da glória de Deus, e Deus é bondoso, amém? Deus é bom, Deus permitiu aquela galera ali, mas olha só, foi o povo estranho que começou a confusão dentro do povo de Deus, que ele fala no versículo 4, e o populacho que estava no meio deles, veio a ter grande desejo da comida ou seja, eram os mundanos, eles que estavam com saudade e com isso, aí Israel olhando para eles, porque até aquele momento o povo de Israel estava satisfeito, não estava? Mas começou a olhar a reclamação do populacho, do mundano, e começou a reclamar, começou a chorar, e a reclamar, estamos com saudade do Egito também. Olha, que falta de respeito e reverência. Veja como eles não tinham noção nenhuma. Então fala para o seu irmão do seu lado, cuidado com o populacho do seu coração, porque ele é o primeiro a te lembrar as coisas que estão faltando e a enterrar as coisas maravilhosas e grandiosas que Deus fez na sua vida. E no versículo 5 eles vão colocar para fora o que o Egito tinha de bom, que eles não estavam tendo mais. Lembramos dos peixes que comíamos de graça? De graça. Vamos pensar aí você aqui, isso era de graça? Ou era a custo de chibatada, chicoteada, seu filho recém-nascido sendo jogado no Rio Nilo? Será que eles estão pensando direito no que eles estão falando? Não é à toa que a ira do Senhor se acendeu, porque não foi de graça não, foi a custa de tijolos sem palha, nem palha mais o Egito dava para eles, eles tinham que reunir a própria palha para montar os tijolos. Então veja que como na hora da adversidade, tão facilmente, nós esquecemos de onde Deus nos tirou, o que Deus fez na nossa vida, os milagres que Deus fez na nossa vida. Então, lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito? Não era. Que saudade dos pepinos. Será que eles tinham saudade da chicoteada? Né? As construções faraônicas que eles tinham que fazer à base de violência, trabalho forçado? Não. E as crianças morrendo no Rio Nilo, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Eles gostavam de alho, né? Tanto que o alho fala 2 vezes. Entenda bem, o diabo não dá nada de graça. Nada. Muitas pessoas que passaram a noite na mais alta altivez, hoje estão às vezes em frente a uma latrina, se envergonhando do que fizeram na noite anterior. Pessoas morreram no trânsito, pessoas morreram de overdose, estão lotando as redes de hospitais públicas porque deram muito grau durante a noite com suas motos. Muitas vezes quando eu olho a câmera de segurança, antes de dormir, que eu checo os arredores da igreja, o que eu vejo são ambulâncias correndo para lá e para cá, porque a noite foi boa e cobrou o seu preço. E entenda bem, o que não é cobrado aqui, é cobrado no porvir. Destruição e morte eterna. Fala para o seu irmão, morte eterna. Versículo 6. Mas a alma deles está seca. Eles saíram da escravidão, do jugo, da opressão. Deus libertou, deu alimento. A sandália dos pés deles nem sequer se desgastavam. Não tinha doença, não tinha enfermidade. Mas eles achavam que porque não tinha a comida dos egípcios, que a alma deles estava seca. E não vemos nada além do que este maná. Ou seja, o sustento de Deus já não era mais o suficiente. Nós queremos as iguarias. Trazendo para um cenário da igreja, só a palavra no centro do culto não basta mais para a igreja de hoje no Brasil. Nós queremos o entretenimento. Queremos eventos, queremos boas piadas, queremos euforia. Queremos ouvir que Deus aceita tudo o que eu faço, mas não aceita. O que sustenta o seu casamento não são apenas as piadas de um pastor especializado em pregações de casais. O que sustenta a criação do seu filho não é apenas um congresso de jovens com um preleitor famoso.
O que sustenta a sua vida financeira não é apenas uma palestra com um empresário bem-sucedido, e isso se tornou cultural na igreja no Brasil hoje. O que sustenta o seu emocional não é apenas uma convenção com um grande psicólogo. O que sustenta todos os setores da sua vida é a palavra de Deus. O maná que Deus manda todos os dias para aqueles que abrem as suas Bíblias. E no versículo 31, Deus se irrita com o seu povo e faz eles quase que engasgarem de tanta carne. Leia para mim o 31, por gentileza. Então soprou. Todo aquele dia, enquanto a carne ainda estava, deixa eu falar uma coisa. Perfeito. Deixa eu falar uma coisa para você, bem séria. Deus sempre foi muito sério com quem desqualifica a sua obra. Nós temos que ter muita sabedoria ao conduzir a nossa vida, ao olharmos para o nosso passado. Eu creio que tenha coisas boas no seu passado. Eu tenho coisas boas no meu passado, eu conto piada até hoje. Eu lembro em Madureira, anos 90 já. A Carla, ela tem uma habilidade muito grande em ler. E eu era criança e eu ganhei um livro chamado Rolim. Eu já falei isso em uma pregação passada. Em uma pregação minha salva está isso aqui em algum lugar. E a história de um umbigo. O livro era a história... A ideia do livro eu acho que é ajudar a criança a aprender a ler, né? Só que a Carla, ela dava vida às coisas que ela lia. Na escola dominical, fui minha professora também na escola dominical. Ela dava vida àquilo de uma forma. Então o Rolim era um umbigo muito esportivo, né, Carla? Que falava, né? Que era um umbigo que ia para a praia, né? O tempo inteiro a figurinha era de um umbigo, o tempo todo. E aquilo ria, nostálgico. Aquilo passou. Eu acho que eu nunca mais escutei alguém ler uma coisa tão divertida como foi aquilo na minha infância. Mas a minha vida, ela seguiu. A minha vida, ela continuou. E ela precisou continuar segundo as regras, não da minha memória afetiva, das coisas da minha vida, das coisas que o mundo trouxe, que tiveram muitas coisas boas. Mas hoje o que precisa ocupar a minha mente é o quê? Fala para o seu irmão, o que tem que ocupar a sua mente? Em não me conformar com esse presente século. Renovar a minha mente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu preciso disso. A igreja está retrocedendo intelectualmente em diversas áreas, trazendo quase que um parque de diversões para preencher carências de adultos. Nós somos pessoas adultas. O alvo aqui deste culto, hora e meia, além de eu poder olhar para você, amar você, cantar cânticos que exaltam a pessoa do nosso Deus, cânticos de unidade, de confraternização, saber como você está, orar por você, interceder por você, mas além disso, se eu trouxer a minha casa e meu clube de final de semana para dentro da igreja, eu estou trazendo o Egito para dentro da igreja. E não adianta eu maquiar o Egito. Eu preciso entender que na igreja é um lugar de confronto, às vezes lugar de deserto. Mas entenda bem uma coisa, mesmo no deserto, quando você está de mãos dadas com Deus, nunca vai faltar o maná na sua vida. Nós precisamos entender isso. As pessoas estão tristes, as pessoas estão pelos cantos, pensando, eu digo para você, muitos são os desafios. Eu nunca pensei qual seria o peso, né? Na verdade, eu nunca almejei o pastoreio, isso é fato, né? Deus me colocou aonde Ele queria. Eu fugi o máximo que eu pude. Mas Deus me colocou no centro da vontade dEle, glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque Ele está de olho em mim, todos os dias me botando sempre na linha, para que eu possa estar andando segundo os caminhos dEle. Só que nós temos que começar a entender, meus amados, amadurecer, já não é mais leite agora já é hora de um prato com arroz e com feijão, nosso como igreja, de entender o que é igreja e o que não é igreja. O que é Egito disfarçado de igreja e o que é igreja. Porque o maná pode te enjoar. Pergunta para o seu vizinho, o maná está te enjoando? Pergunta para ele, o maná está te enjoando?
Eu não posso te arrastar para comer maná todo dia, porque eu não estou na sua casa. Mas o que vai sustentar você não é o filé mignon. Filé mignon é bom, né? Mas não vai ser o alho, é o maná do Senhor. Eu creio que Deus pode nos dar muitos motivos de alegria. Deus pode nos dar iguarias, né, vinda das mãos dele, coisas boas, para nos alegrar. Eu creio que hoje à noite nós vamos ter um momento nosso de confraternização que eu gosto de valorizar, onde nós saímos desse escopo apenas de igreja e entramos naquele modo família, que a gente bota um bandejão junto e nos unimos, nos alegramos, comentamos a comida um dos outros, né, nos alegramos. Mas eu não posso deixar que o mundo, que o Egito, crie saudades no meu coração, porque eu estou olhando para a glória vindoura, não para as coisas que ficaram para trás. Quem colocou a mão no arado, não pode olhar para trás. Quando o sal se torna insípido, quando a igreja não causa mais sabor para a sua sociedade, ela serve para quê? Para ser jogado fora. É isso que Deus vai fazer se eu e você perdemos o sabor que Ele quer em nós, que é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. É isso que Ele espera de nós. Então, quando nós voltamos, só voltar um pouquinho naquela última transparência. Quando eu olho para o papel da igreja, é esse. Esse é o nosso papel. Nós começamos um trabalho evangelístico agora, que acontece no horário do nosso culto. Eu louvo a Deus por isso. Deus tocou meu coração e eu tinha esquecido esse projeto. O diácono Mário me recordou hoje cedo e trouxemos esse projeto agora à tona. Por quê? As pessoas estão cheias de iguaria, com carne entre os dentes, mas com a sua alma vazia, perdidas em suas tristezas, ambições, pessoas destruindo a família com jogo de tigrinho, drogas, as pessoas estão vazias, porque elas acham que a felicidade é o dinheirinho que ele vai ganhar. Aí eu vou ganhar o dinheirinho aqui, se eu fizer uma aposta. Não, meu irmão, não. Tudo que o diabo dá, ele cobra depois para você de alguma forma, destruindo a sua vida, o seu coração. Eu não posso, mais uma vez eu afirmo, eu não posso arrastar você para abrir a sua Bíblia todos os dias, mas é esse maná aí, todos os dias, vai te sustentar no dia da adversidade. É isso que vai te manter de pé. E no versículo 34, é uma tirada muito boa, que você não tem noção do que está escrito aí. Por isso aquele lugar foi chamado de... Porque ali foi sepultado o povo que teve desejo de comida dos egípcios. Sabe o que significa essa palavra no seu original? Sepulcro dos cobiçosos. Ou seja, foi o sepulcro daqueles que tinham cobiça com as coisas do Egito. O propósito daquele povo era apenas marchar em santidade e aguardar que a cidade deles, as muralhas cairiam de Jericó e eles iam ocupar aquela cidade, mas uma geração inteira morreu e ficou no deserto. A igreja que sente saudade do mundo, ao ponto de colocar o mundo em cima dos altares e na grade de programação da sua igreja, é uma igreja disfuncional. Uma igreja que é o cardápio do Egito, terá muitos prazeres, terá seu paladar atiçado, mas no dia da adversidade não terá nutrientes suficientes para se manter firme na rocha que é Cristo. Curva a sua cabeça e feche seus olhos.